Mês de maio, mês em que são comemorados os 74 anos da independência de Israel, vamos conhecer um pouco mais do legado de Golda Meir, primeira mulher a ser eleita primeira-ministra de Israel. Graças à importância política de Golda Meir, nascida em 1898, também no mês de maio, David Ben-Gurion a tratava carinhosamente de o melhor homem do meu governo. E para contar um pouco mais dessa trajetória, dessa vida vivida de Golda Meir, convidamos a professora, pedagoga, contista, cronista e escritora Raya Freida Finkelstein, também carinhosamente chamada de Helena Reis. Mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite. Raya Helena, está contigo agora. Cris. נפש יהודי הומיה ותן מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Obrigada a Samuel Fux. Obrigada a Suzana, que não está aqui, mas que passou, né, para a Cris Zaide. Obrigada para Samuel Gorberg e obrigada à frequência de todos. Nós vamos falar hoje sobre Golda Meir. E eu tenho que começar o trabalho bem do comecinho mesmo, porque esse livro daqui, Mulheres Extraordinárias, é uma antologia com 91 mulheres escritoras. Ele foi lançado em março, no mês retrasado, março do mês passado. E nós tínhamos que escolher uma mulher internacional. E eu era a única judia no grupo. E eu me sentia na obrigação de escolher Golda Meir. Então, esse trabalho chegou aos ouvidos, né, da FIER, do Segundas Intenções. E eles me convidaram para apresentar o trabalho aqui. O livro a coletânea foi feita por... Eu vou mostrar de novo a imagem. Aqui, a coletânea foi feita por Andréia Portugal, e ela mora em Lisboa, e cada uma trouxe uma mulher para falar. Então, está registrado como ele começou. Bem, vamos falar sobre Golda Meir, Cris. Bem, vai? Já vai. Está um pouquinho lento. Bem, então, eu vou falando um pouquinho sobre o que vou apresentar. Sai ou não? Isso. Bem, pode descer.
é Jerusalém, na prancha 2. A cidade de Jerusalém. Pode seguir, pode ir seguindo. O título do livro volta só um minutinho para a gente falar. É sobre ela, a senhora Golda Meir. Vai. É uma síntese do que eu vou apresentar. Golda, uma mulher forte, encontros, visita ao Brasil, os 4 momentos emblemáticos da atuação de Golda enquanto primeiro-ministro, o custo-benefício. Eu vou usar sempre a palavra ministro, secretário, no masculino, porque eu fiquei em dúvida muito, depois da Dilma, que entrou ministra, e agora, mas eu prefiro deixar como está, ministro, isso não vai fazer tanta diferença. Eu queria focar aí, os 4 momentos são os momentos mais importantes do governo dela. No livro, eles só estão resumidos numa frase, e eu vou abrir hoje aqui o assunto. Sarralo, que é a doença, citações importantes, e Golda foi uma mulher feliz? É para uma reflexão. Vamos lá. Nós vamos ver agora Golda em 4 pranchas, mas que mostram como ela era e como é a visão de uma primeiro-ministro que a gente imagina, eu sei que todo mundo a conhece, né? Mas, de qualquer maneira, ela era assim no gabinete dela. Reparem que na mão esquerda um cigarro. Vamos, Cris. Discursando no Knesset, ela passou a vida dela o tempo todo falando, discursando, questionando. Vamos embora. Golda, com o cigarro na mão, em quase todas as reuniões, Golda ficou com o cigarro na mão. Passa, Cris. Aí, essa imagem daqui é emblemática, né? É Golda na cozinha também. Ela não pode parar. Ela não separava isso, fazia parte da vida dela. Eu acho que se ela não estivesse em casa, se ela não ficasse em casa, não haveria nem comida, né? E o primeiro-ministro de Israel, esse aqui, Ben-Gurion, ele considerava a Golda como o único homem do gabinete dele. Não tem nenhuma conotação machista aqui, não tem nenhuma conotação de interferir com o que a gente faz agora, que é totalmente diferente, os tempos são diferentes, mas ela era de uma eficiência muito grande. Então, ele fez essa citação. Agora, a gente... pode mais. Esses são os cargos que eu não vou ler com vocês, porque eu vou falar sobre cada um deles. Pode passar, Cris. Aí volta. Só estações. Isso. Então, Golda Meir foi a primeira mulher a ser eleita primeiro-ministro de Israel. Golda era uma pessoa de caráter forte, conhecida por sua objetividade e honestidade. Uma sionista ativa. Foi apaixonada por tudo que se envolveu. Antes de ser eleita primeiro-ministro do país, ela ocupou vários cargos sob o governo israelense, incluindo os de ministro do Trabalho, ministro das Relações Exteriores, uma personalidade formidável. Por isso, o primeiro-ministro a chamou como primeiro-ministro, o primeiro homem do gabinete dele. Precisaríamos voltar no tempo para contar que a conheci pessoalmente. Eu cumprimentei Golda e ela apertou minhas mãos infantis. Golda visitou o Brasil, esteve no Rio de Janeiro na época final dos anos 50, e as escolas judaicas tiveram que selecionar 2 alunos de cada colégio para um evento onde conheceríamos a primeira-ministra.
eu estudava no Colégio Eli Peretz, nome em homenagem ao grande escritor Yitzhak Leibus Peretz. Sempre fora uma aluna excelente. Fomos escolhidos, como que as escolas escolhiam? Os melhores alunos sempre eram escolhidos, né? Fomos escolhidos um menino e uma menina pelo nosso desempenho escolar. Tínhamos 10 anos. Cursávamos, na época, o primeiro ano ginasial, e que hoje é equivalente ao 6º ano do Fundamental 2. Estávamos no governo de Juscelino Kubitschek. Importante lembrar que o mundo era todo presencial. Não existiam computadores, celulares, nem nada eletrônico. Crianças daquela época tinham informações por livros, jornais, TVs e rádio. Aliás, todas as pessoas ganhavam conhecimento através dessas fontes. Em minha casa, soube que seria um momento importante. E lá se foram para o antigo e extinto Cinema Metro, na Cinelândia, 2 crianças e um professor. Na verdade, não tínhamos muita noção de quanto ficaríamos marcados pela solenidade. Foi um momento lindo. Um conjunto de crianças da mesma faixa etária, oriundos de bairros diferentes do Rio, não nos conhecíamos, mas ficamos orgulhosos, todos uniformizados, quando soubemos dos nomes das pessoas e seus cargos ao serem nomeados. Formamos uma fila e ali foram inicialmente executados os hinos Nacional e Atikva, Esperança em hebraico. Penso que todos sabíamos cantar a letra dos hinos, as letras dos hinos. Falamos de tempos onde os hinos eram tocados antes do início do dia escolar, todos alunos pré-formados pelas diferentes séries do colégio. Na solenidade, as personalidades estavam sentadas em semicírculo. Houve discursos e começaram a nomear escola por escola. E lá seguimos a dupla representante de minha escola. Golda ficara de pé, cumprimentando todas as crianças. Foi nesse momento que avaliei a importância do que se passava. Fiquei emocionada ao vê-la. Uma senhora clara, de cabelos pretos presos, não tinha beleza, nem estava elegante, vestida simples e sem pintura, e era uma pessoa tão importante. Nunca esqueci da cena. Tivemos oportunidade de comentar o nosso encontro depois com o diretor do colégio, em casa, e com alguns colegas de turma. Todos se interessavam pelos detalhes. O menino que fora comigo contou muito mais do que eu. Uma criança tímida que cantava no chuveiro e não abria a boca em público. Golda Meir, estadista israelense, nasceu em Mabovitch em 3 de maio, nesse mês de agora, de 1898, 2 anos antes de terminar o século XIX, em Kiev, na Ucrânia. Proveniente de uma família humilde judaica, emigraram para Milwaukee em 1906, nos Estados Unidos. Após a conclusão dos seus estudos, Golda Meir foi por um tempo professora primária em Milwaukee e delegado da seção americana do Congresso Judaico Mundial. Em 1917, casou com Morris Meyerson. Em 21, o casal deixou a América para se mudar para a Palestina. Depois de uma longa viagem que eles foram de navio, eles chegaram a Tel Aviv. Se estabeleceram no kibbutz. Que era um kibbutz, para quem não sabe? Eles levaram uma vida de forma associativa, baseada em regras rigidamente igualitárias e no conceito de propriedade coletiva. Ela teve 2 filhos, Menahem e Sara. A família mudou-se para Jerusalém, porque o menino,
o Menachem, ele ficou doente. Aqui, Golda foi contratada como tesoureira em uma das mais importantes organizações econômicas de Israel. A partir de 28, ocupou o cargo de secretário do Sindicato das Mulheres Trabalhadoras, o Histadrut. No ano seguinte, juntou-se ao recém-nascido Partido Mapai, um partido operário de inspiração socialista que mais tarde se juntou ao Partido Trabalhista de Israel. No final da Segunda Guerra Mundial, em 14 de maio de 1948, o nascimento do Estado de Israel foi proclamado. Meir tornou-se membro do Conselho Provisório de Estado e um dos signatários da Declaração de Independência. Apenas 2 mulheres entre os 24 signatários. Depois da independência, Golda foi nomeada embaixadora de Israel na extinta União Soviética. A partir daí, ocupou o cargo de ministro do Trabalho durante 10 anos. Seguindo, foi ministro de Relações Exteriores e primeiro-ministro, cargo ocupado até 1974. Sobre o Brasil, Golda escreveu: fiquei sensibilizada pela calorosa e festiva acolhida recebida. Numa sessão do Congresso Brasileiro, ouvi encantada o senador Hamilton Nogueira saudar-me não em português, mas em genuíno hebraico. Então, agora a gente vai entrar no item C, que nós poderíamos resumir em 4 momentos. Os encontros secretos, tratando de paz com o rei Abdullah da Transjordânia, é o primeiro. Durante os 6 meses que antecederam a criação de Israel, Golda foi incumbida de se encontrar com o rei Abdullah da Transjordânia, na tentativa de evitar o conflito armado que era fácil de se avistar no horizonte. Eles se reuniram pela primeira vez em novembro de 1947. Golda na condição de chefe do departamento político da agência judaica, acompanhada por Elial Sasson, perito em assuntos árabes. O encontro teve lugar numa usina elétrica localizada em Naharaim, às margens do Rio Jordão. À medida que o tempo passava, os rumores que Abdullah se filiaria à Liga Árabe se tornaram mais consistentes. No dia 10 de maio, 4 dias antes da proclamação da independência, Ben-Gurion e Golda chegaram à conclusão de que valeria a pena tentar uma segunda conversa com Abdullah. Dessa vez, porém, o rei recusou. Ele se recusou a ir a Naharaim, por considerar por demais perigoso, e se Golda quisesse vê-lo, teria que ir para Amman, capital da Transjordânia. Ele não assumiria qualquer compromisso quanto à sua segurança, nem a de Danin, que era o que estava acompanhando Golda. Golda e Danin se empreenderam a viagem a partir de Haifa. Ele falava árabe fluente, ela não falava nada. E eles entraram e saíram várias vezes para despistar de carros. Foi uma viagem terrível e uma volta muito pior ainda. E no decorrer, Golda e Danin, ele falava árabe. No decorrer de 1 hora de conversa, Abdullah disse que não mais poderia manter a palavra empenhada, porque antes estava agindo por conta própria. Agora, ele era um entre 5. Egito, Síria, Líbano, Iraque, eram os outros 4. Eles desconfiavam que o mufti em Jerusalém não autorizaria, ele desconfiava disso, e no dia 20 de julho de 1951, Abdullah foi assassinado em Jerusalém durante uma visita à mesquita Al-Aqsa.
provavelmente a mando do mufti de Jerusalém, desconfiado de que ele tramara uma paz em separado com Israel. Eu queria agora entrar na temporada como embaixadora de Moscou. No dia 3 de setembro de 1948, desembarcaram em Moscou. Aguardavam a equipe da embaixada. Os recém-chegados foram instalados em um hotel somente para estrangeiros, numa luxuosa suíte com sala 2 quartos que continha até um piano de cauda. Ao receber a conta da primeira semana, a embaixadora ficou atordoada. O orçamento que levara era modesto e o custo de vida muito alto. Decidiu, então, que eu esqueci de falar que, para ela aceitar o cargo, ela pediu ao Estado que permitisse que a filha, o genro e uma secretária fossem com ela. Os filhos de Golda acompanharam-na a vida toda. O marido não conseguiu, não tem assim muita informação, só que o filho, inclusive, foi determinante o telefonema que ela fez para ele para que ela aceitasse a função de primeiro-ministro de Israel. Ao receber a conta da primeira semana, a embaixadora ficou atordoada. O orçamento que levara era modesto e o custo de vida muito alto. Decidiu, então, que ela, a filha, o genro e a secretária, Lukadar, ali viveriam como se estivessem no kibbutz. O que é isso? Comprou 2 fogareiros, ela mesma providenciaria o café da manhã e o jantar e refeição uma vez só por dia. Depois, aí já está chegando o momento, né, de ela se apresentar e conhecer a comunidade de lá. Depois da cerimônia oficial de apresentação e as credenciais, Golda estava ansiosa para conhecer e manter contato com os judeus. Para isso, ela pretendia logo visitar uma sinagoga. No primeiro sábado, depois da apresentação das credenciais, a delegação israelense, foi a pé até a grande sinagoga em Moscou. Haviam 3 sinagogas, sendo que uma era essa grande e outras 2 menores. No interior da sinagoga, pouco mais de 100 pessoas, que não sabiam da sua presença. Ao fim do serviço de Shabat, o rabino Schleffer recitou uma bênção para os dirigentes soviéticos e outra, especialmente, para Golda, sentada lá em cima, na Galeria das Mulheres. Ai. Pode botar, Cris. Ao ser mencionado o meu nome, a congregação se virou para me olhar. Pode deixar. Dados, agora eu aprendi. Dados. Ao ser mencionado o meu nome, a congregação se virou para me olhar como se quisesse memorizar o meu rosto. Ninguém disse nada, ficaram só olhando. No caminho de volta, ela sentiu que um senhor esbarrara nela de forma proposital. Ele se aproximou e sussurrou em ídis para que ela seguisse caminhando e permanecesse calada. Já perto do hotel, parou à sua frente e recitou no meio da rua, sob um vento gelado, a prece do Shehriano. Bendito seja Deus, Rei do Universo, que nos manteve, nos conduziu e nos trouxe até este dia. Prece que ela ouvira pela última vez pronunciada pelo rabino Fishman na cerimônia de proclamação da independência de Israel. Antes que pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, o velho judeu já havia ido embora e eu entrei no hotel sozinha.
meus olhos transbordando de lágrimas e perguntando a mim mesma se aquele estranho e patético encontro havia realmente ocorrido ou se fora apenas um sonho. Ela entrou no hotel e ali eu copiei muita coisa da fala dela, porque ela escreveu como se fosse um diário. Então, ela foi contando, narrando todos os fatos. Algumas semanas depois, viria o Rosh Hashanah, quando Golda e os demais membros da delegação israelense se aproximaram da grande sinagoga, ficaram estarrecidos. A rua estava formada por uma imensa multidão, homens e mulheres de todas as idades, militares, incluindo oficiais de alta patente, adolescentes e bebês carregados pelos pais. Em vez de 2.000 judeus que habitualmente iam à sinagoga, nas grandes festas, havia cerca de 50.000 pessoas. Pode virar. Isso. Goldele, Leibnzosta, Shana Tová, Goldele, diminutivo de Golda, em Yiddish, uma longa vida para você, feliz ano novo. Goldele, Goldele, com a voz embargada, ela só conseguia responder, também em Yiddish, obrigada por terem permanecido judeus. Entretanto, a vingança, né? Stalin não ia deixar assim, ficar assim. Então, os judeus pagariam muito caro por aquelas manifestações, que despertaram a fúria de Stalin. Como era possível que mais de 30 anos depois da implantação do regime bolchevique, os judeus ainda sentissem afinidade com uma terra que nem conheciam? Isso era impossível de acontecer. O jornal Yiddish e o teatro Yiddish em Moscou tiveram as portas fechadas. Não ficou só por isso, não. Escritores intelectuais judeus acusados de cosmopolitismo e traição se viram levados a tribunais com sentenças fixadas antes do julgamento e foram executados. Depois foi a vez de uma dúzia de médicos judeus, acusados de um suposto complô para matar o ditador e que também foram assassinados. Agora a gente vai para a terceira. Eu não posso me estender mais do que isso. Eu levei um tempão para juntar esse material, para fazer uma síntese, por causa do tempo. A Golda também passou pela reação ao massacre de atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique de 1972. Outro momento crucial na vida de Golda Meir foi o referente ao massacre dos atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. Ela já era primeiro-ministro. Eram 5h30 da manhã do dia 7 de setembro daquele ano, quando ela foi acordada e informada sobre os trágicos acontecimentos na Alemanha. Às 9h, numa reunião de emergência de gabinete, soube que Moshe Weinberg, treinador da equipe de luta livre, tinha sido morto por terroristas árabes. 9 atletas eram mantidos como reféns em seus aposentos da Vila Olímpica. E o Setembro Negro assumira a responsabilidade do atentado. A exigência era que Israel libertasse mais de 200 prisioneiros em troca dos reféns. Apoiada pelo gabinete, Golda mandou um comunicado às autoridades da Alemanha Ocidental, informando que o governo de Israel não negociaria com terroristas, que Israel aceitaria que eles ganhassem a liberdade se o mesmo acontecesse com os atletas, que davam um voto de confiança às autoridades alemãs no sentido de que tudo fosse feito para garantir a vida dos reféns.
Por via das dúvidas, o gabinete decidiu mandar para Munique o chefe do Mossad, Serviço Israelense Secreto, Zvi Zamir, que atuaria como observador. Após longa negociação, foi estabelecido que os reféns seriam embarcados em helicópteros e os captores seguiriam seus caminhos. A agência de notícias Reuters informou ao mundo inteiro que o problema tinha sido resolvido a contento. As famílias dos atletas explodiram de alegria, assim como Golda Meir, que acompanhava os acontecimentos pela televisão. No entanto, a polícia alemã foi de uma incompetência exemplar. O sequestro dos atletas culminou com uma horrível catástrofe no aeroporto. Todos morreram vítimas dos terroristas. Às 3 da manhã, Zamir ligou para Golda, em Jerusalém. Tenho mais notícias. Acabo de chegar do aeroporto. Todos morreram. Vi tudo com os meus próprios olhos. Ninguém sobreviveu. Às 10 da manhã do dia 12 de setembro, o Knesset, parlamento, se reuniu para homenagear os 11 atletas assassinados. Em seguida, Golda recebeu as famílias dos atletas em sua sala. Ela apertou a mão das viúvas, familiares, e disse em tom solene: Quero compartilhar com vocês quero compartilhar meus planos com vocês. Decidi que vamos caçar cada um dos terroristas. Ninguém envolvido nesse massacre andará impune por muito tempo na face da terra. No dia seguinte, ela fez um discurso no Knesset e falou: a história nos ensinou que quando há violência contra os judeus, há perigos de violência para todos os povos e nações. Não temos outra opção a não ser atacar as organizações terroristas onde quer que elas apareçam. Anos depois, as palavras de Golda só um pouquinho. Cris, porque o Moisés te mandou um recado e eu fico prestando atenção, eu fico com o olho no gato e o olho no... Tudo bem. As palavras de Golda se concretizaram nas ações de um grupo secreto, ultra secreto, chamado Cesareia, cuja existência era ignorada até pelos membros do governo. Novamente, perante o parlamento, Golda deu apenas a entender o que aconteceria. Pode virar. Onde houver uma conspiração, ela prometeu isso para si mesma. Onde houver gente planejando matar judeus israelenses, é contra eles que faremos nosso ataque. Anos depois, ela escreveu em suas memórias: muitos esperam de nós que nós cheguemos ao acordo com assassinos. Já está provado que ceder ao terror só levaria a mais terror. Há governos que se rendem a exigências terroristas e que os libertam das prisões, enquanto a imprensa estrangeira e a nova esquerda os chamam de guerrilheiros. Ela fala a nova esquerda porque ela também era da esquerda, no caso, ela se considerava não a nova. E combatente da liberdade. Fiquei enojada quando os assassinos de Munique receberam um turbilhão de publicidade e foram levados para a Líbia. A gente vai para uma outra prancha agora. A paz virá quando os árabes amarem seus filhos tanto quanto nos odeiam. Ela fez esse discurso em Washington. Anos depois, ela colocou nas memórias dela: muitos esperam
Cris, é 16. Não, 16. Volta, por favor. Não, volta, você está correndo. Atrás. Muitos esperam de nós que cheguemos a um acordo. Isso eu já li. Tudo bem. Agora vamos passar para o difícil. Cris, pode mostrar agora focar nas pessoas, Cris, para a gente poder falar, continuar falando. Ainda não entra isso, não. Isso mesmo. O difícil papel desempenhado na Guerra de Yom Kippur. Esse foi o quarto momento emblemático dela durante o governo. O maior perigo de Israel, que Israel enfrentou enquanto celebrava 25 anos da sua independência em 1973. Em maio, o governo israelense recebeu informações sobre o reforço de tropas sírias e egípcias nas fronteiras. A primeiro-ministro convocou uma reunião de emergência com chefes militares, liderados por Davi Elazar, da qual saiu convencida que Israel estava pronto para qualquer eventualidade. No dia 1º de outubro, Golda encontrava-se em Estrasburgo, na França, quando recebeu um telefonema de um dos mais ativos membros do gabinete. Ela e Eleazar e Dayan julgavam que algo inusitado estava para acontecer no Golã. 2 dias depois, quarta-feira, uma nova reunião, eles asseguravam que não havia perigo sírio-egípcio. Assim, Golda foi para casa, voltou para Ramat Aviv, perto de Tel Aviv. Na sexta-feira, véspera de Yom Kippur, recebeu uma informação muito preocupante. As famílias dos conselheiros soviéticos estacionados na Síria estavam fazendo as malas, deixavam o país às pressas. Valendo-se da experiência e muita intuição, Golda sentia que a situação não era tranquila, e a debandada dos russos da Síria não lhe saía do pensamento, e ela anotou isso também. Como podia eu estar aterrorizada com a eclosão de uma guerra se o chefe de Estado-Maior e 2 de seus antecessores, Dayan e Bar-Lev, e o chefe do serviço secreto estavam despreocupados? Foi decidido que não haveria convocação dos reservistas. Ela tinha pedido para colocarem os reservistas também, mas eles acharam que não precisava mesmo. Então, agora, Cris, a prancha. É naquela sexta-feira. Naquela sexta-feira de manhã, eu deveria ter dado ouvidos às advertências do meu próprio coração e ordenado uma convocação. Não importa o que ditava a lógica, só importa que eu, tão acostumada a tomar decisões e que as tomei durante todo o decorrer da guerra, deixei de tomar a mais importante. Não é uma questão de me sentir culpada, seria uma insensatez insistir na convocação quando as avaliações dos mais destacados militares diziam o contrário, mas sei que deveria tê-lo feito e viverei com essa terrível convicção pelo resto da minha vida. Jamais voltarei a ser a pessoa que fui antes da guerra de Yom Kippur. Pode tirar. No sábado, pode tirar essa prancha. Pode deixar isso. No sábado, os egípcios atravessaram o canal de Suez na direção de Israel, ultrapassando com facilidade a controvertida linha Bar-Lev, que deveria ser um posto avançado
de defesa do exército. A Síria desferiu um violento ataque de tanques e artilharia no Golã, um no norte e outro no sul. No 10º dia de guerra do exército de Israel, atravessou o canal e ocupou a estrada rumo ao Cairo. Ao norte, os sírios estavam contidos. No dia 22 de outubro, houve o cessar-fogo, que permitiu a Israel uma posição de vantagem sobre seus inimigos. A partir de 1973, Golda passou a se referir à Guerra de Yom Kippur como uma quase catástrofe, um pesadelo pelo qual passara e que sempre estaria com ela. Qual é o saldo? 2.800 soldados mortos e 8.800 feridos. Agora, Cris, a prancha da... Esses 4 momentos foram os momentos mais importantes do governo dela. Tzahal, eu achava que precisava deixar claro que Tzahal é um acrônimo. As Forças de Defesa de Israel, Tzavá Haganá LeIsrael, Exército de Defesa para Israel, conhecidas comumente no país pelo acrônimo hebraico Tzahal, são as Forças Armadas de Israel, que englobam suas forças terrestres, bem como também a Marinha e a Força Aérea, e foram formadas durante a independência do país. Pode botar, Cris, agora, de novo, todo mundo. No dia 4, pode colocar isso. No dia 4 de junho de 1974, Golda passou seu cargo e comentou que via com alegria a ascensão ao posto do Sabra Yitzhak Rabin. Após deixar o governo, a saúde de Golda foi se deteriorando. A vencedora de tantas batalhas cedeu ao câncer. Ela foi ajudada e muito pelos filhos. A filha, em relação ao período que ela esteve como embaixadora em Moscou, e o filho, ele foi decisivo quando ela tomou... Ela estava em Nova York, quando ela recebeu um telefonema de Israel, a convidando para ser primeiro-ministro. E ela liga para o filho, e ela pergunta para ele o que ela deveria fazer. E ele responde, ele e a mulher, e ela não estava a fim de... Ela não sabia, não tinha certeza, mas ir para Moscou não era uma boa. Mas ele convenceu, ele e a mulher a convenceram de ocupar esse primeiro cargo. Então, seu filho escreveu agora do quarto, no dia 4 de junho de 1974, Golda passa o cargo e depois, após deixar o governo, a saúde dela foi se deteriorando e a vencedora de tantas batalhas cedeu ao câncer. Seu filho escreveu: o quarto de minha mãe no hospital em Jerusalém não tinha nada de sombrio. Estava sempre cheio de gente, a família e dezenas de amigos. Mensagens por sua recuperação chegavam de todos os continentes. Ela faleceu no dia 7 de dezembro, em 1978. Durante os 80 anos de existência, não houve um só momento de tédio na vida de Golda Meir, ou Golda Mabovitch. Agora, Cris, as pranchas. Alguns pensamentos de Golda. Tem uma queixa... Não, a volta. Tem uma queixa contra Moshe Rabbeinu. Ele nos conduziu 40 anos
pelo deserto do Oriente Médio, onde não há petróleo. Um professor ensina a ler, escrever, calcular e assim por diante. Um educador adiciona a essas matérias algo mais, o espírito. Vira. Enfrentar a idade avançada é como estar a bordo de um avião durante uma tempestade. Não há o que fazer. É impossível parar o avião. Parar a tempestade ou parar o tempo. Melhor é aceitar a situação e seguir em frente com calma e sabedoria. Eu jamais fiz qualquer coisa sozinha. Tudo aquilo que foi alcançado neste país é fruto de trabalho coletivo. Agora, nós vamos ver algumas passagens. A Golda em Londres. Pode seguir. Ela em conferência no parlamento. Todo mundo sabe, né, que as mulheres servem o exército, moças novas, como rapazes novos, e essa foto foi para mostrar que a firmeza da mulher em 1970 em Tel Aviv. Pode passar. Golda no parlamento. Entrevista durante o aniversário, 25º aniversário de Israel. Pode. A Golda aqui com o ministro Moshe Dayan, ministro de Defesa, que esteve à frente na Guerra de Kippur. Pode passar. Ele com um soldado bem machucado. Aqui foi a barreira que eles fizeram num pedaço, porque foi no norte e foi no sul, de Yom Kippur. Golda falando às pessoas, mas aí ela já estava arrasada, porque por tudo que tinha acontecido, mas tinha que fazer a cerimônia. Pode virar. Golda com Richard Nixon. Pode passar. Com Gerald Ford. Olha só, volta um pouquinho, porque alguém escreveu, eu não vejo mais, que o soldado botou o nome do soldado que está com a cabeça com a... Volta só um pouquinho para a gente ver. Agora eu não vou conseguir ver daqui o... ele botou... bem, no chat tem o nome, Arik, o nome desse soldado daqui. Acelera de novo, por favor. Ariel Sharon. Ariel Sharon. Ariel Sharon. Tá bom, tá bom. Pode ir descendo mais. Aí. Não, volta uma prancha que tem isso. Aqui está o túmulo dela, e aqui em hebraico, Golda Meir. E aqui embaixo, Golda Meir Meirson, que era o nome do marido dela. Pode passar, Cris. Aqui a Golda, ela recebeu o monumento, e aqui o Ben-Gurion. Então, está tudo escrito em hebraico, numa pracinha. Pode passar. Eles vão fazer um filme sobre Golda Meir, e a Helen Mirren é a atriz que deve fazer o papel dela. Só que eles não querem que ela faça esse papel assim pelas redes. Então, é só uma curiosidade que para a gente saber que vai ter um filme, está saindo um filme sobre Golda Meir, e que ela, essa atriz, é que vai fazer o papel. Aqui é uma foto, eu achei a foto mais emblemática dela. Se eu tivesse que escolher uma foto dentre todas as fotos, eu escolheria essa. Por quê? Esse é o cabelo sempre que ela esteve, um colar, um fio de pérola,
e muita simplicidade. Eu acho que eu nunca vi nada que ela tivesse se pintado, pintura. Eu acho que nunca ela lembrou de fazer isso. Pode passar. Eu perguntei no início, lá no final, se Golda foi feliz, para a gente fazer uma reflexão. Não é necessário responder, mas eu acho que cabe aqui uma reflexão sobre ela. Mas, segundo a pergunta, se Golda foi feliz ou não, segundo Sigmund Freud, ela defendia que todo indivíduo é movido pela busca da... Ele defendia. Deixa eu começar de novo. Defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade. Mas essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que, para ela existir, não poderia depender do mundo real, onde a pessoa pode ter experiências como fracasso. Portanto, o máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. A outra, do Pirkei Avot. Pirkei Avot, a ética dos pais. Felicidade é algo que pode ser encontrado por todos. A felicidade não é inatingível para ser constantemente almejada. Felicidade é a capacidade de ser grato. Significa estar contente. É porque toda hora entra teatro. Significa estar contente com o que se tem. Agora, só queria... Pode passar mais, Cris. Tem duas imagens aqui, essa e pode passar outra. São da Lilian Dana, ela está presente aqui. E ela me ajudou a fazer o PowerPoint. A Cris ajudou a passar o PowerPoint, né, Cris? E eu queria agradecer a todos em relação a isso. Eu termino aqui a minha fala. Bem, vamos dar início às perguntas. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, por favor, levanta a mão. Mirelle, por favor. Não é pergunta, não. Eu só quero dar os parabéns pela belíssima apresentação e, realmente, eu acho que Golda Meir ela deu parte da sua vida a Israel. Sabe, a gente sente o amor e o profissionalismo dessa mulher admirável. Realmente, eu fiquei emocionada. Eu estou emocionada. Muito prazer em ouvi-la e parabéns. Obrigada mesmo. Zeca, você agora. Não, peraí, Joelson, deixa eu dar uma falada rápida. Mirelle, eu também fiquei emocionada, só que eu tinha passado o trabalho, até falei com a Cris. Cris, se eu chorar, você não liga. Eu estou com as lágrimas. Porque eu também fiquei. É isso. Muito obrigada, Mirelle. Zeca, você. Parabéns pela palestra. Eu queria saber qual foi a recepção do povo lá em Israel com aquilo que ela chamou de falha no Yom Kippur. Você que fale sobre isso. Como é que o povo recebeu essa posição dela, a atuação dela no Yom Kippur? Olha, Zeca, há muitos anos eu comecei minha vida no Liesse, e nós tínhamos um professor lá, que ele era israelense, depois ele voltou, e quando eu falei uma vez que eu gostava dela, a minha imagem é sempre limpa em relação a isso. Ele disse que ele não queria ouvir falar nela. Ele esteve presente e ele não perdoou essa matança de tanto soldado e tantos feridos. Então, ela realmente cai depois disso,
ela não teve jeito, ela teve que sair. Então, a reação não foi boa, claro que não foi boa. Mas a minha pergunta em relação a ela, se ela foi feliz, porque ela viveu numa época de muito conflito. Ela viveu numa época onde lá Israel ainda continua, né? Mas só que se tem armamento, se tem tudo de última. E aí, agora eles podem se defender, mas na época não se tinha certeza. Então, Zeca, o povo realmente, a maior parte do povo, claro, 8 Perdeu a mil... voz. Não, está perfeito. 8.800 soldados feridos e 2.800 mortos, não pode ter uma população que era pequena na época, né? Não se pode, né, somar, mas foi o que aconteceu de verdade. Ela não escondeu isso, ela realmente tinha certeza que ela não conseguiu, né, ela não conseguiu controlar mais. Realmente ela é a última da linha e ela foi o bode expiatório, né? Mas anos depois fizeram pesquisa e viram que o povo já tinha cedido, reconhecido ela de novo. Obrigado, tá, Raia? A de Andréia Portugal faz uma pergunta. Dentro das características de Golda Meir, qual delas você acha a mais inspiradora para as mulheres da atualidade? De Andréia Portugal é a que fez antologia. Obrigada, de Andréia, por estar presente. Eu acho que é a persistência de Andréia, porque ela foi derrubada muitas vezes, né? Ela teve tudo para cair e ela continuou. Então, essa persistência e a coragem, eu acho que foram as duas qualidades maiores dela, né, para poder seguir. Por favor, André Kotler. Microfone, André. Liga o microfone. André, o microfone seu está desligado. Obrigado. Boa noite, parabéns pela palestra. Eu só queria acrescentar um fato importante, que eu acho muito importante, a captação de recursos que a Golda Meir fez para poder armar Israel. E foi o que foi demandado. Ela conseguiu atingir um objetivo assim, muito grande e possibilitou realmente Israel comprar várias armas e vários equipamentos que eram altamente necessários. Isso na biografia dela, eu acho que é um fato muito importante. E também, desse final, o arrependimento dela de não ter invadido antes, ter esperado tanto, também um fato também que ela nunca se perdoou e que, na época, ela segurou muito o ataque em função do que internacionalmente a imagem de Israel poderia ser abalada. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada, André. Parabenizar a palestra. Obrigada. Ela realmente ela foi muito, muito forte, porque segurou isso tudo, né? Agora, a questão dos armamentos, eu botei algumas imagens ali dos Estados Unidos, foi em relação a isso. Eu queria também citar que eu baseei muita coisa da palestra no que Zé Wegwelder escreveu. Ele parece que ele é o melhor, assim, que colocou, sabe, a coisa, as passagens dela, né? As passagens dos governos e as passagens do tempo e como a coisa aconteceu. É isso. Francisco Moraes, por favor. Oi, boa noite. Parabéns pela palestra. Eu só queria acrescentar uma coisa que o André acabou de falar, mas talvez com um pouco mais de informação. Ela recebeu a informação
já no final, já poucas horas antes da invasão egípcia, do Egito cruzar o Canal de Suez, de que o Egito ia atacar. E ela estava com os dois grandes generais, Moshe Dayan e um não tão famoso como é o Bar-Lev, mas era até mais competente que Moshe Dayan. E os dois disseram, vamos fazer um ataque preventivo para tentar diminuir o impacto. Ela pensou como estadista, não, se atacarmos antes, o mundo nos verá como agressores. Então, é melhor a gente esperar, chamar o máximo de reservistas possíveis, tentar informar todos sobre esse ataque, mas temos que ter o mundo do nosso lado. E isso, na semana seguinte, correspondeu a armamentos vindos dos Estados Unidos, munição que precisavam, e, dessa forma, virou a guerra em apenas 2 semanas. E mais uma coisa, se tivesse feito ataque preventivo, pela falha de planejamento israelense, teriam perdido muitos aviões. Eles não estavam preparados para isso. Então, ela agiu como política, com força, desprezou, não tem desprezado, mas considerou a assessoria desses 2 grandes generais, mas decidiu corretamente em não atacar e conseguiu apoio do mundo. Só isso e boa noite. Obrigada. Ela Obrigada, no Francisco. dela, ela sempre teve muito arrependimento disso. Agora, quando eu falo da captação de armas, não é fato, é bem mais lá atrás, ela ainda mais jovem, ela faz uma campanha e consegue arrecadar milhões de dólares para armar Israel. Isso é bem mais atrás. Mas eu citei isso quando quando ela vai antes para os Estados Unidos, ainda antes de ser ministro, ela esteve lá, e quando esteve no Brasil também, era sempre em função disso. As visitas dela não tinham outra intenção a não ser captar capital para poder se armar, né? Isso é verdade. Vamos lá, Paulo Leal agora. Oi, Paulo. Boa noite a todos. Parabenizar a Helena pela palestra, né? A capacidade de unir a narrativa, as memórias, né? Com pesquisa histórica. Isso é fantástico, né? E, sobretudo, né? A questão da humanização do mito, né? Esse debate aqui no final mostra isso, né? O legado aí dessa palestra a gente estar aqui, né? Vendo que um mito da história israelense é passível de erro, de críticas, de elogios. Parabéns. Muito obrigada, Paulo. Não tenho o que falar, porque para poder sintetizar isso foi muito difícil, porque tem informação demais, e eu não conseguia, porque no livro eu só faço citação. A Golda com Abdullah, a Golda, embaixadora de Moscou, a Golda em relação aos jogos, aos atletas, e Golda em relação a Yom Kippur. Eu faço só essa citação, que esses foram os momentos mais importantes. Mas aqui eu tinha que falar sobre eles. Então, eu comecei a pesquisar, de repente eu não estava entendendo nada. Se eu não conseguir entender, eu não vou conseguir explicar. Então, foi isso que aconteceu, exatamente isso. Obrigada, Paulo. Zeca, 2 segundos, eu vou passar para a Bela e depois eu volto com você. Por favor. Acho que ele sumiu. Bela Kogut, é Bela Kogut. Bela, é a sua vez, Bela, por favor. Bela. Enquanto a Bela não volta, por favor, Zeca, qual é a observação que você gostaria de fazer? Não, é só um comentário, já que nós falamos tanto da guerra do Yom Kippur, um preito de honra e de gratidão e de agradecimento ao Kibbutz Yad Mordechai.
Yad Mordechai estava na linha de frente ao exército egípcio e mantiveram eles parados lá por 2 dias praticamente, à custa de muitas e muitas perdas. Então, se eles tivessem passado direto por Yad Mordechai, teriam chegado a Tel Aviv facilmente. Yad Mordechai foi um dos esteios para segurar o exército egípcio. Então, um parabéns grande, uma gratidão muito grande a Yad Mordechai. Inclusive, lá fizeram um monumento que eu tive a honra, o prazer de colaborar no projeto, uma colaboração pequena, mas eu estava lá. Cristina Zait, nossa co-host. Um prazer participar. Então, Raya, o que eu queria comentar com você é que hoje, quando nós passamos, uma coisa que me chamou muita atenção foi o apoio que ela teve da família, dos filhos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse apoio que ela recebeu da família dela. Ela, a vida toda, ela não recebeu, assim, não tem citação do marido dela em relação a apoio, nem tem citação, né? O filho dela esteve, assim, junto com ela o tempo todo. Ele esteve com ela, como eu falei, no momento quando ela foi assumir para ser primeiro-ministro, que ela tinha dúvida, esteve com ela, pelo jeito, o resto da vida toda, até no final, no hospital, que ele é que faz a citação de que ela não estava sozinha, que ela estava cercada da família e de pessoas, todas elas amigas. E a filha e o genro estiveram com ela o tempo todo na extinta União Soviética. Os anos que ela esteve lá, ela esteve com a filha. Então, eu acho que, como mãe, né, a gente vê o quanto isso é importante, como isso dá, mesmo que você não esteja em casa, mas ela passou para os filhos, né, muito isso dela, ela precisava ser estadista, ela precisava disso, e eles apoiaram, e a maneira como o filho dela, o Menachem, ele era violoncelista, ele não tinha nada a ver com política, e, no entanto, ajudou assim muito a ela a formalizar, formatar isso, essa questão. Eu acho que a gente só consegue acontecer quando a família está junto, e principalmente, né, os filhos. Eu concordo. Bela, você agora. Bela Kogut. Desliga o microfone. Microfone. Belo, seu microfone agora, vamos lá. Primeiro, eu queria te dar parabéns. Eu gostei muito da tua palestra, você é didática, parabéns. Eu só queria fazer uma pequena observação, porque eu assisti a uma live sobre as ruas em Tel Aviv que recebem o nome de mulheres. E eu até fiquei pensando, por que não colocaram em nenhuma rua o nome de Golda Meir? Tem nome de artistas, nome de... Então, justamente, foi uma reação eles ficaram assim, com medo da reação do povo, de acordo com a conduta dela na Guerra dos 6 Anos, que não tem nem o nome de mulheres, mas a Golda Meir em Tel Aviv não tem. Não sei no resto de Israel, você sabe? Não. Mas, de qualquer maneira, é essa observação que eu queria fazer. Provavelmente está certo o raciocínio, porque o povo ficou, né? Vamos dizer, quem aceita perder seus filhos, quem aceita perder uma parte da família, é uma coisa muito importante, né? É isso. Obrigada, Bela. Nahum, você. Obrigada, parabéns. Obrigada. Nahum, tua vez. Alô, boa noite, parabéns a Segundas Intenções e a ti, Hanna, de tan brillante comentario sobre Golda. Realmente, falar de Golda
em tua própria voz, na voz de outras pessoas, uno fica muito emocionado, porque são pessoas, e eu discrepo com o que falou um palestrante aí, não me lembro, dizendo que Golda era um mito. Em Israel não há mitos, são todos patriotas. Essa é a diferença, não existe mito. Mito pode ser Mussolini e todas essas coisas, mas em Israel são patriotas. Te queria comentar algo, que não é uma pergunta, mas uma observação, sobre esse problema da guerra de Yom Kippur. Eu, durante 5 anos, participei no exército de Israel del 68 al 72. Então, em realidade, foi a primeira guerra que Israel perdeu e daí para frente não ganhou mais nenhuma guerra. Talvez vocês não podem esquecer, que a Força Aérea de Israel era formada por aviões da França. Depois da guerra de 67, França deixou de vender aviões para Israel. Inclusive, não existia aviões de resposta. Israel fez operações de resgate em Marrom, por França. favor, qual a pergunta, que tem muita gente Não para é a perguntar. pergunta, simplesmente a observação essa sobre a guerra de Yom Kippur, pero igual é para outro momento. Ok? Muito obrigado. Renato. Por favor, Renato. Weickenheimer. Vai que vai. O filho dele estudou com meu filho. Ela sabe meu sobrenome. Porque Desculpa, ela Renato. foi professora dos meus filhos. Eu queria complementar uma observação sobre a parte da Golda ter conseguido recursos para Israel. Para quem não leu, existe um livro chamado Minha Terra Prometida, custa R$20 na Amazon, incríveis R$20, de Ari Shavit. É um jornalista que está vivo, cujo bisavô fundou Israel, em inglês. Tá? Ele fala bem e fala mal. E ele fala nesse livro, que eu acabei de ler há pouco tempo, que em 1952 Israel estava falido. 1952, está no livro, tem que acreditar. E que não fosse o dinheiro que veio da Alemanha, do plano Adenauer, e a viagem da Golda aos Estados Unidos para juntar a coletividade judaica americana e trazer muito dinheiro. Ele diz que não sabe como é que Israel estaria, que Israel estaria numa situação financeira, no tempo das laranjas ainda, né? Não tinha nada de Israel a ver com a Israel de hoje. Israel estava literalmente falido. Está nesse livro, é só comprar e ler. Israel estava falido e a Golda salvou o Estado de Israel. E eu diria que é óbvio que essa guerra de 73 foi terrível para quem perdeu parentes, é óbvio, mas eu acho que a gente tem que julgar a Golda pela obra, pelo conjunto da obra, que é muito maior, né? Então, ficou assim, agora no final, meio focalizado na guerra de 73, que foi terrível. Mas e o resto que a Golda fez por Israel? Ela foi uma super mulher. E esse episódio de 52, eu não sei se a Helena pesquisou, eu descobri isso nesse livro, ela salvou Israel da falência, literalmente. Assim, foi exatamente esse episódio que eu queria me referir. Você chegou a citar, você começou a citar, mas eu citei o ano. Exatamente a data. A data eu não sabia. Eu falei, bem mais para trás, mas exatamente isso aí, que foi uma coisa assim fenomenal que ela conseguiu. Ele foi buscar dinheiro para Israel, não foi só arma, foi antes da guerra, da guerra. Foi 52. Foi 52. 100 vezes mais recursos do que o pessoal estava imaginando. Alguma coisa assim desse tipo. Rádio ou Helena, né? Você tem algum comentário? Pois é, Renato, o tempo todo ela viajou muito e ela viajava especialmente para os Estados Unidos, viajou para a Europa também, mas especialmente para os Estados Unidos, e todas as vezes a função era essa. Não podia, vamos dizer, ela veio aqui para o Brasil, a função aparece como função diplomática, né? Ela vem, ela visita, pega escola, como a gente foi, mas o que está por detrás é realmente isso, seria ajuda, né? Ajuda financeira que ela precisava, não, o Estado de Israel precisava muito disso. E a gente sabe que quem salvava era os Estados Unidos. E também é muito importante o que você falou,
sobre a importância dela, né? Agora a gente consegue julgar o todo, mas na época centralizado, né? Como Yom Kippur foi uma perda muito grande de um país com muito pouca gente que não tinha, então realmente não, eu falei isso na escola, no horário de recreio. Quando eu falei que eu gostava dela, o professor falou assim: não começa nem a falar o ódio que ele tinha, e era esse ódio retinto que acontecia ali perto. Mas depois, nada como o tempo, né? As coisas vão se arranjando, e essa também, a questão de não se negocia com terrorista. Esse foi o gap também muito importante. Jamais negociar com terrorista, porque eles sempre voltam atrás, né? Eles sempre arranjam uma desculpa. A gente não pode colocar tudo numa palestra, né? E ainda mais que ela é tão polêmica. Não, eu só queria enfatizar esse episódio de 52 e recomendar o livro. O livro é um livro maravilhoso e custa R$20 na Amazon, né? Tá bom. Obrigada, Renato. José Lácter. José, por favor, microfone está desligado. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Então, poderia colocar a imagem, por favor? Eu também prefiro. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a Raia. Eu conheço a Raia da época que ela foi diretora do Colégio Barilã, quando meu filho e minha filha estudaram lá. Agora pela competência da Raia, tudo bem? Pela competência da Raia com que ela conduziu o colégio, e segurança, aliás, muito parecidos com características da Golda, eu não tinha dúvidas de que a palestra seria maravilhosa. Parabéns, Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns. O que eu quero perguntar é mais uma curiosidade. Você citou que em 59 ela esteve aqui no Brasil, e eu gostaria de saber qual era o cargo dela, acho que você mencionou, mas eu não estou lembrado, e se ela foi recebida por alguma autoridade brasileira na época. Sim, ela foi recebida. Eu citei o nome do... Senadora Hamilton Nogueira. Isso, senador... eu me lembro que você falou do senador. Hamilton Nogueira. E era no Rio, né? Porque Brasília só funcionou depois de 60. Uhum. E era no Rio isso daqui, né? Então ela pôde, ele fez questão de recebê-la e falar em hebraico. Ele a cumprimentou em hebraico, né? Isso para ela foi assim uma coisa máxima. Então ela foi recebida no Congresso? Aqui no Rio, o Congresso era aqui, né? Porque Brasília ainda não tinha sido fundada, era aqui no Rio. Então, era onde a capital, onde as coisas aconteciam. Mas o presidente mesmo, que era o Juscelino, né, se não me engano, na época... Sim, eu falei, Juscelino. Também recebeu ela? Sim, muito bem, recebeu muito bem. Ela faz citação, isso nos diários dela, nos documentos, né, que ela deixou escrito. Então, ela se refere, ela nunca esqueceu como ela foi bem recebida, a maneira como ela foi recebida, o senador Hamilton, como ele a cumprimentou. Então, isso, e as escolas, mas, no fundo, né, ela veio em missão de recolhimento, né, para Israel. Não foi uma visita de Estado, oficialmente, né, mas ela foi recebida também como, né? E qual era o cargo dela na época, ela de Israel? Tem que fazer os cálculos. Tem que fazer os cálculos, porque tem eu fui colocando... deixa passar, eu vejo para você depois. Tá bom. Uma coisa importante, a vida dela ficou muito marcada pela Guerra de Yom Kippur, mas ela foi uma figura muito importante na criação do Estado de Israel. Inclusive, a Rússia foi o primeiro país a reconhecer Israel e ela foi, não à toa, nomeada embaixadora
de Israel na Rússia. Primeira embaixadora. Ela resistiu e foi só iria, Joelson, se a filha fosse com o genro e a acompanhante, né, a secretária. Ela não queria enfrentar assim sozinha. Eu Uma quero grande ratificar mulher. que a Raya tem muitas características da Golda, como mulher firme, como mulher forte, né, e competente. Obrigada. Eu acho muito importante que esse paralelo é bem característico entre as duas mulheres. Olha, muito O Ari obrigada. queria fazer uma pergunta, mas eu acho que ele caiu. Apareceu. Ari, por favor, sua vez. Por favor, Ari, quer por colocar favor, liga a câmera. a câmera e aí o som. Deixa eu só pedir a Cris, cadê a Cris? Vê nas pranchas 59 o que ela fazia, tá? Por favor. Pode falar, Ari. Ari, por favor, boa noite, você. parabéns aí. Boa noite pela palestra. Realmente poder de síntese elevadíssimo, contar praticamente a vida e a história de Golda assim de forma tão brilhante. Agora, eu só queria deixar claro, porque parece que eu escutei que Israel perdeu a Guerra de 73. Perder guerra ou vencer guerra é algo que precisa ser pensado. São 2.800 soldados, e eu só queria deixar claro que Israel fez um feito em 1967 que significa, em termos de estrago, um estrago violentíssimo, tá certo? Em relação aos países vizinhos árabes, né? Se conquistou o Sinai, se conquistou as colinas do Golã, tá certo? E a Cisjordânia, e se conseguiu conquistar a Cisjordânia e ter Jerusalém como a capital. Face a esse fato, que foi muito marcante na vida, se colocando do lado, né, dos países vizinhos, né, houve uma perda violenta e uma multiplicação de quilômetros por Israel fantástico, fora a possibilidade de exploração um pouco de petróleo que existia ali no Sinai. Então, esse foi um aspecto extremamente forte e que simplesmente levantou tanto o Egito, né, pela República Árabe Unida, que era Egito e Síria, né, os dois países juntos, né, a fazer um novo ataque a Israel para fazer a reconquista de territórios e tal. Então, só queria colocar que Israel, além de manter a situação, entrar realmente com uma perda, e aí uma questão técnica... Sim, Ari, qual é a pergunta, por favor? Não é pergunta. O que eu só queria deixar claro é que Israel não teve uma derrota e simplesmente a Guerra de 73 houve uma perda humana extremamente elevada, mas existe uma grande mentira árabe, tá certo? Porque eu inclusive, visitei o Museu Militar Egípcio, no Cairo, tá? E é uma grande mentira o que se passa sobre a perda de Israel em relação a isso. Óbvio que houve uma perda muito grande, mas Israel conseguiu, então, recuperar tudo o que aconteceu, o que era em 67, tá certo? E conseguiu chegar a 30 quilômetros de Damasco e a 80 quilômetros do Cairo. Tá? É só isso. Deixa eu só responder. Por favor, Raia. Olha só, Ari, eu não disse que Israel... olha só o que eu li. Não foi você não, Raia, não foi você não. Tá? É só que alguém citou isso. No décimo dia de guerra do exército de Israel, atravessou o canal, ocupou a estrada rumo ao Cairo. Ao norte, os sírios estavam contidos. No dia 22 de outubro, houve cessar-fogo que permitiu a Israel uma posição de vantagem sobre seus inimigos.
Não, perfeito. Justiça, Eu não estou, justiça eu não seja estou feita, meu falando que Ariel. foi você, Raia, não foi você, não. Tá? Eu só estou colocando um fato histórico que os árabes Tá bom, Ari. Aham. Eu gostaria de devolver agora a palavra para o Moisés Fuchs, a Raia também, agradecendo a brilhante palestra. Muito obrigada. Moisés, é com você. Ok. Moisés, Só um instantinho. a Raia pediu para eu fazer uma pesquisa. O cargo era primeira-ministra primeira-ministra de Israel. Ela usa no masculino. Né? Ok, gente. Primeiro-ministro. Ela era Primeiro-ministro. Ela não era primeiro-ministro, ela era ministro do exterior. Ministro das Relações Exteriores. Isso. Ok. Vamos lá, Moisés. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de fazer um registro antes de agradecer a Raia e a Helena, ou seja, eu tenho que agradecer duplamente, né? Porque carinhosamente, como Ben-Gurion, a Raia também é conhecida como Helena. Eu aprendi isso agora porque ela não foi a minha morar por vários motivos. Primeiro, idade, claro. Obrigado, Raia, muito, muito obrigado, mas eu queria registrar um dos nossos participantes, muito querido, o Davi Tabak, vocês devem conhecer, foi quem fez o discurso para a recepção da Golda Meir em nome das escolas judaicas. É um detalhe que ele me falou ao longo da semana, quando soube que a Raia ia falar sobre Golda, e ele me mandou esse detalhe, que eu peço licença ao próprio Davi Tabak para transmitir e deixar público. Raia, a palavra é tua, você se despede e depois eu volto para contar quem é. Quem está falando? Galaxy. Rosa Meleu. Oi, Rosa. Pode falar. Oi, querida. Raia, Helena, Golda, todas numa só. Eu quero parabenizá-la. Eu gostaria de parabenizá-la pela brilhante palestra, e já sabia que seria brilhante, e o tema também muito interessante, e realmente ressaltar que a Golda Meir, como a Raia bem explanou, ela foi fundamental para retirar Israel da situação econômica em que ele se encontrava. Então, essa, vamos chamar assim, peregrinação, entre aspas, pelo mundo, e principalmente com relação aos judeus dos Estados Unidos, que realmente eles eram bem abastados, aqui no Brasil também, mas nos Estados Unidos bem abastados. Então, com essa vamos dizer assim, essas visitas diplomáticas, mas com objetivo, nós já comentamos, ela conseguiu, então, levantar uma grandes doações para que Israel pudesse, então, prosseguir como Estado, e se tornou tão desenvolvido. Gente, pelo amor de Deus, não vamos transformar a Golda Meir numa coletora de dinheiro. Ela foi muito mais do que isso, e Israel também não precisa dessas doações todas. Não, naquele momento era imprescindível. Tá, mas ela não é uma coletora de dinheiro. Não, ela foi uma primeira-ministra brilhante. Ela foi a primeira. Com relação a isso, não precisamos divergir. O que eu estou dizendo é que o Estado de Israel deve muito a ela, porque se ele não saísse daquela crise econômica, a situação, nós não saberíamos qual seria a situação. Seria uma situação era uma situação dramática, e graças a ela, uma mulher brilhante, com um passado dedicado ao sionismo, ela conseguiu isso, e conseguiu que, vamos dizer assim, economicamente, o Estado de Israel voltasse a ser um Estado forte. Só isso que eu queria enfatizar e parabenizar a Raia. Ela peitou o terrorismo. Eu acho isso, mesmo com todas as perdas, infelizmente, de vidas humanas, mas ela mostrou que Israel não vai deixar barato, não. Bom, Raia, a palavra é tua para os teus agradecimentos, para a tua mensagem final, e depois eu volto para anunciar o próximo convidado.
É com você, queria Raia. agradecer a presença de todos. Muito obrigada. O debate sempre contribui muito para esclarecer bastante, né? Alguma fala que não esteja truncada, mas aqui eu acho que nós tínhamos muita coisa para falar, só que ninguém respondeu, agora não pode mais, mas ninguém respondeu se ela foi feliz ou não, se ela foi uma mulher feliz ou não. Deixo a reflexão para que cada um veja em casa, porque eu tive o cuidado de trazer isso tudo e colocar uma reflexão e colocar o hino de Israel no início. Foi assim, foi com muito cuidado mesmo, porque a plateia merece, né? E estava difícil para fazer esse resumido. Mas muito obrigada, Moisés, muito obrigada, Cris. Cadê a Cris? Não estou vendo mais. Aí, está embaixo. Aqui. Ok. Muito obrigada a todos. Boa noite. Bom, respondendo à tua pergunta sobre felicidade, todos nós saímos muito felizes desta noite. Na próxima, nosso próximo, segundo as intenções, tratará de mais um instigante tema. Perguntas como: quem sou eu? O que é ser judeu? E o que é o judaísmo? Serão analisadas pelo sociólogo e historiador Bernardo Soros. Os tempos modernos, valorizando a liberdade, a curiosidade e a dúvida, produziram uma tensão permanente entre as identidades individuais e as coletivas. Tensão que levou, no caso do judaísmo, ao surgimento de novas tendências religiosas e seculares que procuram responder às perguntas: o que é ser judeu e o que é o judaísmo? Tema vasto, sempre polêmico, que será explorado por Bernardo Soros, formado em História do Povo Judeu pela Universidade de Haifa, em Israel, e PhD em Sociologia pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. Seu mais recente livro tem por título Identidades e a Crise das Democracias. Não percam. Quem sou eu? O que é ser judeu? E o que é o judaísmo? Dia 23, segunda-feira próxima, todos já convidados. Muito obrigado e até sempre. Boa noite a todos.